Videocurso Introdução à Programação de Computadores, feito pela Treinamentos TI. Esta é a aula 4. Vamos falar sobre as novidades do Visual Studio 2012. Essa então é a nossa aula 4 de nosso treinamento de Introdução à Programação de Computadores. Nessa aula, vamos falar sobre os recursos, sobre as novidades do Visual Studio 2012 e vamos falar então sobre os recursos para a construção de aplicações Windows Metro, que são uma grande novidade nessa nova versão do Visual Studio. Vamos falar sobre as melhorias do ambiente, que também ocorreram. Vamos falar sobre os novos recursos para controle de ALM. Vamos entender o que é ALM. Vamos falar sobre o desenvolvimento web, novidades que surgiram para o desenvolvimento web, novidades nas linguagens, novidades nas ferramentas para trabalhar com gráficos, computação em paralelismo, novidades em aplicação de dados e novidades no .NET Framework 4.5. Bom, eu acho que a grande novidade desse novo ambiente, além do seu formato, da sua carinha nova, né? A grande novidade é a possibilidade de criar aplicações para o Windows 8 e para o Windows Phone. Então, na versão 10 a gente também podia, já para o Windows Phone, a gente já conseguia baixando as ferramentas de desenvolvimento para o Windows Phone, já podia criar aplicações Windows Phone, mas só que agora isso vem de uma forma mais completa, com algumas novidades específicas, já com a carinha toda do Windows 8. Né? O Windows 8 é um novo sistema operacional que a Microsoft está lançando. E o legal é que o Windows 8 vai rodar tanto em desktop, quanto em tablets, quanto também no Windows Phone. Então ele vai ser um sistema operacional que vai rodar em multiplataforma. E o que ele traz de novidade é justamente essa programação no estilo Metro. E o que é esse tal de Metro? O que é o Metro? O Metro é esse padrão novo aqui de design, né? Esse estilo novo aqui para controlar as aplicações. É o estilo novo como funciona o Windows 8. Né? E como já funciona o Windows 7.5, desde do 7.5 que o Windows Phone já tem o Metro já instalado. Bom, ele é todo touchscreen, então ele possibilita que o usuário também ele tenha controles touchscreen. Então, para isso, foram agregados aqui ao Visual Studio também controles de toque. Então você tem como perceber um toque, debugar toque, tem eventos de toque aqui. Você tem como construir os tiles. Tiles são esses ladrilhos aqui, né, esses quadrinhos. Então você tem como construir também aqui, ao invés dos antigos ícones, né, que ficavam na página do Windows, agora são esses tiles, esses ladrilhos. Tá? A gente tem o conceito de panorama. Reparem que as imagens elas não terminam aqui, né? Elas continuam para cá e o usuário teclando e puxando ele vai rolar para um lado ou rolar para o outro. Né? Da mesma forma para cima e para baixo também no telefone celular. Você rola para cima, rola para baixo e os tiles vão correndo na sua tela. Então isso daí é o conceito de panorama, o conceito aqui de você poder com um touch puxar e trazer outros ladrilhos que estão escondidos aqui, tá bom? Bom, então tudo isso faz parte do conceito do Windows Metro e a gente tem agora incorporado então no Visual Studio 2012, tá? Bom, você deve estar pensando, puxa, mas e as aplicações Windows que eu tanto gosto, né? Também vão poder rodar? Vão poder rodar o Windows 8. Ele vai ter também uma parte aqui, você vai conseguir mudar para um ambiente parecido com o ambiente que a gente tem hoje, que é um ambiente de desktop. Então você vai rodar nesse ambiente de desktop as suas aplicações como elas existem hoje, aquelas aplicações de janela, né? Porque esse aqui é uma carinha
bem voltada assim para quem vai trabalhar com tablet, para quem vai trabalhar com Windows Phone, né? Ou para quem quer só ficar navegando, ou alguns outros aplicativos mais simples. Mas não tem jeito, se você tem um sistema grande, né, com janelas, com formulários, você vai sim utilizar então, vai continuar utilizando então as tuas aplicações Windows como elas existem. Bom, essa programação aqui do Windows 8 utilizando o Metro é toda ela baseada em Silverlight com a sua linguagem de preferência, seja ela Visual Basic ou seja ela C Sharp. Né? Você vai usar o Silverlight provavelmente para fazer as animações, para fazer essa rolagem para o lado. Né? E toda a parte de código vai estar ou em Visual Basic ou em C Sharp. Por isso é muito importante você aprender a programar na sua linguagem preferida, ou Visual Basic ou C Sharp. Depois que tiver, então, já programando bem, sabendo acessar dados, sabendo fazer tudo com a sua linguagem de programação, aí você está apto a fazer a programação para Windows Metro, né? Ou para programar esse tipo de aplicação aqui, utilizando então Silverlight ou então XNA, se for games é XNA, ao invés do Silverlight. Então está aqui, olha, naquele nosso quadrinho de estudo, né, de planejamento de estudo para a sua formação, a gente sugere então que nós estamos aqui nesse primeiro treinamento, que é o treinamento de introdução. Né? Depois você pode fazer um curso básico de linguagem Visual Basic ou de linguagem C Sharp, depois você faz um curso avançado, e aí logo depois você vai poder estar fazendo aí um curso de Silverlight ou então seguir na linha de programação web, né, para programação de aplicativos web que rodam dentro de browser. Então você escolhe. Tá? E a linha do Silverlight, então, para programar o Windows 8 e para programar o Windows Phone é aqui. É Silverlight e Expression Blend. Você conhecendo bem Silverlight e conhecendo bem a Expression Blend, junto com a sua linguagem preferida, seja ela Visual Basic ou seja ela C Sharp, você vai construir as suas aplicações. Vamos falar agora sobre as melhorias no ambiente IDE do Visual Studio, ou seja, as melhorias no ambiente de desenvolvimento, né, na interface de desenvolvimento do Visual Studio. A interface de desenvolvimento é essa aqui. Esse aqui é o modelo Dark, né, da nova Visual Studio 2012. E existiram várias novidadezinhas aqui. Né? Eu vou citar talvez aqui as mais importantes. Mas nós temos, por exemplo, as pesquisas nas janelas. Isso aqui ajuda muito, foi muito legal terem colocado, porque realmente em projetos grandes em que a gente tem vários objetos aqui dentro da janela, para você rapidamente localizar um objeto, essa pesquisa aqui, esse search aqui, ajuda bastante. Né? A gente já viu anteriormente nas aulas anteriores como funciona e deu para ver que realmente é uma ajuda e tanto. Né? Bom, outra novidade é o tema, a possibilidade de escolher um tema aqui para o teu fundo, né? Ou o tema Dark ou um tema Light. Então você escolhe como você quer trabalhar com o Visual Studio. Bom, vários ícones novos, né? Então você tinha algumas figurinhas novas, agora tem umas figuras diferentes. E isso aí a gente tem que habituar. Então o que era no Visual Studio um símbolo, aqui mudou um pouquinho, passou a ser outro símbolo. Mas vamos dar uma olhada no Visual Studio agora, vamos sair um pouquinho aqui do slide, vamos dar uma olhada no Visual Studio para ver isso na prática? Bom, aqui no Visual Studio, então, a gente vê todas essas novidades que a gente falou, o Search aqui, né? Então a gente tem aqui uns ícones, olha, de alinhamento, são uns ícones aqui diferentes dos que existiam antes, né? A gente tem aqui o botão Start também com uma carinha nova. Se eu clicar aqui no botão Start, eu estou numa Windows Form. Se eu tivesse numa Windows, uma Web Developer, né? Ou seja, fazendo uma página ASP para a internet, eu teria a opção de escolher o browser aqui. Tá? Então é muito legal esse novo recurso também. Eu tenho os botõezinhos aqui de navegação, então avançar e voltar. Né? Por exemplo, se eu der um clique aqui no botão, duplo clique no botão, eu vou para a área de código. Na área de código eu já vejo aqui, ó, que mudou o meu botão de colocar um comentário,
ou melhor, comentar uma determinada linha do meu código, e o uncomment, né? Ou seja, descomentar, é esse que tem o X aqui, né? E ficou legal mesmo, olha lá, é como se fosse um balãozinho de um comentário, né? Então é um balãozinho que significa um comentário, mais colocar, e o X remover. Então isso tudo eles mudaram aí, essas figurinhas, não representam grandes mudanças. Essa aqui sim, ó, essa aqui para mim foi uma mudança muito legal, que é o botão de navegação. Né? O botão de navegação, olha como funciona. Eu estava vendo design, né? Aí eu pulei aqui para a área de código. Se eu clicar aqui no back, no volta atrás, olha o que acontece, ele volta para o designer. Isso é muito legal quando a gente está utilizando o F12. O pessoal que já programa, que já tem aí já algum conhecimento, vai entender. Quando eu estou pulando por exemplo, estou indo para o método raiz que é chamado por um outro, né? E aí eu teclo F12, pulo lá para aquele. Aí eu quero voltar para o local original, que é o chamador daquele método. Basta dar um back ali, ele já volta direto. Não tem que ficar procurando a pasta aqui em cima, né? Então você consegue avançar e consegue voltar utilizando a navegação. Isso é muito bacana. Bom, eu tenho o Search aqui também, na Toolbox. A gente já viu isso antes, né? Tem o Search em todas aqui as janelinhas. E isso é muito bom para a gente rapidamente encontrar um determinado item aqui na minha solution, tá? Então, várias mudanças aqui na minha interface. Eu citei aqui as principais. As outras continuamos aqui com iguais lá do Visual Studio 2010, apenas com mudança de tom, de imagem, algumas coisinhas menores assim. Ok? Muito bem, vamos falar agora sobre os novos recursos para controle de ALM. O que é a ALM? A ALM é Application Lifecycle Management, ou gerenciamento do ciclo de vida de uma aplicação. São recursos que permitem a gente controlar o desenvolvimento de uma aplicação, desde o início, né, da modelagem, do entendimento do que tem que se fazer, do desenho da modelagem do que é para ser feito em um ML, até o final, até o deploy, né? Até a etapa de testes. Então nós temos também uma parte de gerenciamento de testes, tá? E tudo isso é controlado no Visual Studio por um outro pacote que você compra, se você desejar, né? Chamado Team Foundation Server. Esse pacote aqui, para controlar o ciclo de vida, é recomendável para projetos grandes, né? De grandes empresas, com uma quantidade grande de desenvolvedores trabalhando simultaneamente, né? E para que dê tudo certinho, para que a gente chegue no final com uma boa aplicação desenvolvida num tempo adequado, cumprindo as metas do projeto, tudo certinho, a gente precisa então ter um recurso de gerenciamento aí desse desenvolvimento bem feito. E aí a gente tem essa ferramenta poderosa aí da Microsoft, que acoplada ao Visual Studio, ela dá vários recursos para a gente. Então, isso já existia, não é novo, né? Na versão 2010 já existia o Team Foundation Server, na versão 2008 já existia, mas agora foram colocadas novidades aqui na versão 2012. Então, na versão 2012 nós temos, por exemplo, modelagem de aplicações, com melhoria na modelagem de aplicações, né? Então a gente pode desenhar o ML, já podia antes, mas agora eu posso, com um desenho de UML, né, que é o meu caso de uso, modelagem do meu caso de uso, gerar código C#. Então, tendo um diagrama de classes lá em UML, eu consigo gerar automaticamente um código C# e, partindo do código, gerar também o meu desenho da minha UML, né? Então eu consigo fazer aqui um desenho completo aqui de modelagem da minha aplicação automaticamente. Eu consigo fazer desenvolvimento mais participativo dos responsáveis pelo projeto. Então eu consigo colocar os stakeholders do meu projeto para participar, dizendo se está bom, se não está bom um determinado protótipo, o que tem que melhorar, se está dando algum erro, se tem que fazer alguma melhoria. E esse retorno eles podem dar através do Team Foundation Server, através desse pacote, dizendo, olha,
alterem isso, alterem aquilo, e ele pode dizer isso tanto em texto, quanto em áudio, quanto em vídeo, e encaminhar para os desenvolvedores. Então, um recurso bem bacana que coloca todo mundo se comunicando, né? O que é fundamental para que um projeto termine com sucesso. Bom, a gente tem também o controle de versões com novos recursos aqui, utilizando o Visual Source Safe. O Visual Source Safe é justamente o controle de versões. O que é o controle de versões? Né? Para o pessoal novo aí entender o que é e por que ele é necessário. Ele é necessário principalmente se você tem um grupo desenvolvendo, uma quantidade de desenvolvedores escrevendo código, alterando códigos da mesma aplicação. Né? Então você nunca pode ter dois desenvolvedores mexendo no mesmo código, mexendo no mesmo form, por exemplo. Né? Então o desenvolvedor A vai mexer num form, ele pega para ele aquele form. Né? E aí, se um outro desenvolvedor quiser mexer no form A, vai receber uma mensagem dizendo: olha, não pode mexer, esse form está em uso no momento, está em desenvolvimento pelo desenvolvedor tal. Né? Então você tem que esperar ele terminar para aí sim você pegar para desenvolver. Então isso aqui é fundamental e é justamente o controle de versão, versionamento, como a gente fala também. Controla quem está mexendo, quando está mexendo. Tá? A gente tem um controle de testes também. E você consegue montar aqui o teu teste, criar aqui um padrão de testes e executar um padrão de testes aqui para sempre que houver uma mudança na tua aplicação, você rodar aquele padrão de testes e ele é capaz de dizer como é que está, se está dando algum erro, se alguns testes, naturalmente é um teste padrão que você pode criar, né? E ele vai dizer, olha, tem erro na tela tal, eu esperava receber isso, não recebi, né? Isso aí você consegue construir e encaixar dentro do Team Foundation Server. Bom, a gente tem também um controle de acompanhamento de tarefas. A gente consegue ver o que cada desenvolvedor desenvolveu, que código foi colocado por qual desenvolvedor dentro da minha aplicação. Eu consigo dizer também os erros que foram feitos, qual desenvolvedor cometeu, né? E como é que está o conserto daquele erro. Aquele erro se transforma numa task, numa tarefa, e aí eu consigo acompanhar, saber como é que está o andamento daquele desenvolvimento daquelas tarefas. Então, muito bacana isso aqui também, tudo isso aqui para a gente controlar as atividades do meu desenvolvimento da minha aplicação. Tá? Bom, tudo isso é o controle ALM, que no ambiente do Visual Studio é feito pelo pacote TFS, Team Foundation Server, e é indicado para grandes projetos e equipes grandes de desenvolvimento. Né? Então, se você tem uma equipe com uns 4, 5 ou mais desenvolvedores, já tem que pensar em colocar um Team Foundation Server para ajudar no controle e no gerenciamento do seu projeto. Bom, continuando então, vamos falar então sobre desenvolvimento web com algumas novidades. Né? Então a gente tem um suporte completo ao HTML5. Então o editor agora ele tem um suporte completo em cima do HTML5. Ele faz teste. Pode ser feito o teste com uma variedade grande de browsers. Então você, na hora que você vai executar, que você vai clicar no botãozinho Start, você escolhe, olha, quero rodar o meu teste no browser tal. Então você escolhe, eu quero rodar no Internet Explorer, quero rodar no Chrome, quero rodar no Safari. E aí ele vai rodar a tua aplicação. Quem desenvolve web, o pessoal já mais avançado, que está acostumado a desenvolver para a web, sabe como isso é necessário, né? A gente testar a aplicação sempre em vários browsers para ter certeza que está tudo alinhado, está tudo aparecendo corretamente e da forma que a gente quer. Então isso aqui já vem já embutido, a gente consegue executar o teste de várias formas com vários browsers diferentes. É muito legal essa novidade aqui. Bom, IntelliSense avançado para HTML5 e CSS. E novidades no deploy também, com maior facilidade para fazer o deploy da sua aplicação web. Bom, nas linguagens tiveram mais modificações na linguagem VB
que tentando adequar cada vez mais aqui, igualando as duas, né? Então, alguns recursos que o C# tinha, que o VB agora tem também, como, por exemplo, o F12 para verificar a hierarquia de código. Isso aqui é um assunto mais avançado, a gente tem que ver nas aulas avançadas das linguagens, mas é um recurso que o C# já tinha, o VB não tinha, e que agora foi incorporado, né? Como a Microsoft deseja que as linguagens tenham sempre o mesmo potencial, os mesmos recursos, então isso foi igualado aqui. Facilidade também, maior facilidade para escrever código assíncrono, então foi feito algumas mudanças também para facilitar aqui código assíncrono. Isso aqui é para desenvolvedores já avançados, que já vão entender melhor o que é código assíncrono, o que é multithreads, né? E assuntos bem avançados de programação. É legal a gente saber que foram feitas novidades nas linguagens. Ferramentas para tratar gráficos, né? Aqui entendam tratar gráfico, tratar imagens, tratar recursos gráficos, né? Então nós temos, por exemplo, recursos novos para imagens 3D, que foram agregados, né, justamente para que a gente possa estar trabalhando com Silverlight de uma forma mais efetiva, ver e modificar imagens de forma mais eficiente, tá? Computação em paralelismo, então tiveram alguns recursos novos para computação em paralelismo, que são as famosas multithreads aí. Então nós temos como agora executar debug de sua aplicação em paralelismo de forma mais eficiente, o que antes não tínhamos. Isso é muito legal, muito bom também, porque permite que a gente continue o debug de uma thread, por exemplo. Novidades de aplicação de dados. Então, aplicações de acesso a dados também foram melhoradas com recursos novos para que o SQL Server Object Explorer, né, faça a manipulação direto no banco de dados. E também um novo Table Designer, ou seja, um novo designer de tabela, foi criado no Visual Studio, também facilitando e dando mais recurso aqui para dentro do Visual Studio, você mudar uma determinada tabela de um banco de dados. Tá? Bom, o pessoal novo que está começando agora a programação, não se assuste. Isso aqui, a maioria disso aqui, são assuntos do curso avançado. É legal saber, quem já tiver uma noçãozinha do que é o que a gente falou aqui, já fica sabendo, mas os que não entenderam nada, não se assustem. Nós estamos só apresentando os novos recursos, mas não significa que nós já estamos ensinando isso. Tá? Isso aqui tudo é visto com mais detalhes nos cursos básico e avançado das linguagens VB e C# que nós temos em nosso site. Então, maiores detalhes, visite nosso site www.treinamentosti.com.br e dê continuidade depois com os cursos avançados do Visual Basic ou do C#. Bom, nessa aula então, nós vamos ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula.